Pessoal, uma notícia muito ruim para o Brasil, principalmente agora, né, nessa organização para as eleições municipais. As eleições municipais são muito importantes. Por exemplo, aqui na minha cidade já está definido o candidato do PL à prefeitura da cidade de Poços de Caldas. E é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito benquista, né, que é o Marcelo Heitor, foi presidente da Câmara Municipal por dois mandatos, né, foi vereador, né, se reelegeu vereador por 2 mandatos consecutivos, muito bem avaliado pela população, tem o apoio do presidente da República e eu acredito que sim, será o próximo presidente do município de Poços de Caldas. Então, para nós aqui está resolvido, está tudo certo. Mas isso aconteceu, gente, muito mais por força e esforço pessoal do Marcelo Heitor, de inclusive filiar-se ao PL, buscar apoio das lideranças do PL, indo a Brasília, do que do próprio partido. O PL está uma desgraça, gente, de desorganização, inclusive do âmbito nacional. Inclusive, notícias dão conta, né, do cenário nacional e aliados estão muito pessimistas sobre Bolsonaro voltar a falar com o Valdemar da Costa Neto, que é um baita de um desastrado presidente partidário. Pensa num camarada desastrado nas ações, nas falas, desmedido e completamente sem credibilidade. Já falei isso aqui várias vezes. Diferente do PT, só para você ter uma ideia, né? Por que o PT, gente, não se dissolve? Porque quem manda no PT é o Lula. Lula manda no PT. O PT só se movimenta desde os filiados, até mesmo, né, a alta cúpula do partido, quando vão decidir eleições municipais das pequenas cidades, governadores, deputados e afins, né? O Lula sabe de tudo, comanda tudo, né? E ele, sedento pelo poder, nenhum nome que fala mais alto dentro do PT tem chances, né, em cima do molusco. Diferente do PL, o PL que é um desastre nas mãos do Valdemar da Costa Neto, no sentido de que é muito ruim articulador, né? Você não vê o Valdemar, por exemplo, viajando, organizando, por exemplo, o próprio partido. Você vai ver mais o Valdemar da Costa Neto enfiado e socado dentro de Brasília, negociando o PL, né? Negociando o BR, num balcão de feira, aquilo que é bom para ele, que interessa para ele. E muitas vezes isso vai de encontro, não ao encontro. Ao encontro é o abraço, de encontro é o embate. Vai de encontro, né, frontalmente aos princípios do capitão Bolsonaro. Você pode perceber que eles não caminham muito juntos, como, por exemplo, o próprio acordo do capitão Bolsonaro de apoiar o Ricardo Nunes nas eleições municipais de São Paulo. Quem de vocês viu o Valdemar da Costa Neto dando algum tipo de pitaco? Você não viu, né? Você não viu. Muito pelo contrário, acredito eu que se dependesse do Valdemar, né, São Paulo, né, estaria completamente alienada ao poderoso projeto de esquerda, que eu já falei isso daqui uma vez, que de maneira muito sorrateira, muito sutil, os esquerdalhas, né, a filosofia de esquerda, eles se odeiam entre si. Pode ter certeza, o Boulos não gosta do Lula, Lula não gosta do Boulos, mas estão juntos. A Marta, que estava com o Ricardo Nunes, odeia o Lula, não gosta do Lula, porque a Marta tem sonhos ambiciosos e o Lula vive botando uma tampa aqui em cima dela, daqui você não passa.
mas pelo propósito de um projeto maior, Boulos, Marta e Lula estão diante das câmeras trocando elogios e trocando coraçõezinhos, porque o que vale para a esquerda tem uma filosofia básica, imutável de vida. Tudo vale pelo poder, até ser hipócrita, ser falso. Depois a gente quebra o pau aqui, mas a gente se une pelo poder. São verdadeiros chacais disputando uma carniça. Essa é a grande verdade. Agora é difícil para quem tem princípio. É difícil para quem tem um ideal de justiça, para quem tem um nome em jogo, no caso do Bolsonaro. O Valdemar, deslumbrado com a potência que se tornou o PL hoje por conta do Bolsonaro, tem realmente dado bastante varada na água. E o pessimismo voltou a tomar conta de bolsonaristas que esperavam que o Valdemar da Costa Neto, por exemplo, pleiteasse, preste bem atenção, pleiteasse junto ao partido algo macro. Não ficar negociando na troca de balcões aquilo que interessa para ele, mas negociasse algo que interessa para o país, como por exemplo, sim, Valdemar, já que, entre aspas, é para fazer o jogo da bandidagem política, jogue pesado com os partidos políticos dentro do Senado Federal, junto aos aliados do Bolsonaro, inclusive na maioria deles que usaram o nome dele, não é verdade, para poder se elegerem, para pressionar, por exemplo, o Supremo, o TSE, para derrubarem essas condenações fajutas que tiraram o Bolsonaro do páreo da disputa eleitoral, né? Mas, lamentavelmente, os bolsonaristas continuam mesmo crendo que não haverá nenhum esforço por parte do Valdemar da Costa Neto, por exemplo, para pressionar o Alexandre de Moraes para autorizar em breve Jair Bolsonaro voltar a falar, né, como possível candidato à presidência da República. Muito menos trabalhar a articulação das eleições municipais de maneira mais efetiva, mais forte, criando base estrutural, inclusive para 2026, que está logo ali. Aliados do ex-presidente dizem ter recebido de interlocutores próximos, né, de que não há nenhuma sinalização, tá, do Bolsonaro em sentar à mesa para discutir o futuro com Valdemar da Costa Neto, isso preocupando, inclusive, os novos filiados do partido, né? Muita gente se filiando ao PL para dar aquela força, muita gente se filiando ao PL para poder formar uma coalizão, né? Para eleger o máximo de prefeitos possível no Brasil de direita, em nome da democracia, com o apoio do capitão Bolsonaro, mas você vê que o Bolsonaro está bastante, né, pisando bem de leve, pezinho de algodão nesse terreno completamente arenoso, né, que se tornou a política do Valdemar da Costa Neto, que lidera o PL no Brasil. Perigoso. Por quê? Porque ele já passou isso, né, gente, com o PSL. Lembram o PSL? Fez do PSL uma grande potência, depois o PSL também foi pelo mesmo caminho. Muito difícil, complicadíssimo, porque de fato nós entendemos que as raposas da política preferem sim se darem bem, né, arrumarem sua vida, do que, na verdade, se preocuparem com a nação.